Existe uma parte de você que você nunca admite para ninguém. Nem para seus amigos mais próximos, nem para seu terapeuta, nem para você mesmo. E quanto mais você ignora essa parte, mais ela cresce, mais densa, mais escura, mais poderosa. Carl Jung chamou isso de sombra. E o que ele descobriu sobre ela vai mudar a forma como você entende cada conflito da sua vida, cada inimigo que você tem, cada coisa que te irrita profundamente nos outros. Porque quase sempre, o que te irrita nos outros é o que você recusa ver em você. Vamos começar com o que a sombra realmente é. Não é o seu lado mau. Não é a sua maldade reprimida esperando para explodir. Jung define a sombra como a coisa que uma pessoa não tem o menor desejo de ser. É o conjunto de tudo que você preferiu não ver sobre si mesmo. Qualidades que pareciam fracas. Impulsos que pareciam socialmente inaceitáveis. Emoções que pareciam perigosas demais para sentir. Desde a infância, você foi ensinado o que era aceitável, o que merecia aprovação, o que devia ser escondido. E tudo que foi escondido foi para a sombra. Mas aqui está o problema que a maioria das pessoas não percebe. A sombra não desaparece só porque você a nega. Ela ganha autonomia. Começa a agir por conta própria. Em momentos de estresse, de álcool, de cansaço extremo, ela vaza. Você diz algo cruel num momento gentil. Você explode sem entender por quê. Você faz algo que vai contra tudo que você acredita sobre si mesmo. E depois pensa, não sei o que me tomou. Jung saberia. Mas agora vem a parte que a maioria dos textos sobre sombra omite completamente. A sombra não é só negativa. Ela também contém qualidades positivas que você reprimiu. Confiança que você chamou de arrogância. Assertividade que você chamou de agressividade. Criatividade que você chamou de irresponsabilidade. Sexualidade que você chamou de vergonha. Uma pessoa que acredita que ser assertiva é ser rude perde a capacidade de se defender, de pedir aumento, de estabelecer limites. Essa qualidade não morreu. Foi para a sombra. E quando ela encontra alguém assertivo, sente ressentimento. Aquela irritação inexplicável com pessoas confiantes. É sua própria confiança reprimida te olhando de volta. A colaboradora mais próxima de Jung, Marie-Louise von Franz, escreveu algo preciso. A sombra não é necessariamente sempre um adversário. Ele se torna hostil apenas quando é ignorado ou mal compreendido. Ela é como qualquer ser humano com quem você precisa conviver. Às vezes cedendo. Às vezes resistindo. Às vezes amando. Dependendo do que a situação exige. Então, como você trabalha com ela? Isso é o que Jung chamou de trabalho de sombra. E ele não é suave. É o equivalente psicológico dos trabalhos de Hércules. Primeiro, você observa suas reações emocionais. O que te irrita profundamente nos outros quase sempre aponta para algo não resolvido em você. A pessoa que te deixa furioso. O comportamento que você despreza. O tipo de pessoa que você não suporta. Não descarte essa reação. Investigue. Segundo, você presta atenção nos seus sonhos. A sombra aparece nos sonhos como uma figura do mesmo sexo que você. Às vezes ameaçadora. Às vezes estranha. Sempre relevante. Terceiro, você para de se identificar com o ideal de perfeição. Jung escreveu algo que vai contra tudo que a cultura de autoajuda ensina. Não existe luz sem sombra. E não existe totalidade psíquica sem imperfeição. O objetivo não é ser perfeito, é ser inteiro. Agora a parte que a maioria das pessoas prefere ignorar. A sombra não existe só no indivíduo. Existe também uma sombra coletiva. O lado desconhecido e sombrio de uma sociedade inteira. E ela funciona exatamente como a sombra pessoal. Quanto mais negada, mais densa, mais perigosa, mais próxima de uma explosão. A sombra coletiva se manifesta nas atrocidades, nas guerras, nos genocídios, na perseguição de minorias,
na invisibilidade do sofrimento presente, mas também nas formas mais sutis, na linguagem imposta como virtude, na negação de responsabilidade histórica, na narrativa coletiva que apaga o que é inconveniente. E aqui está o mecanismo que explica como pessoas comuns cometem horrores coletivos. A sombra pessoal é a ponte para a sombra coletiva. A Alemanha nazista é o exemplo mais estudado. Pessoas comuns, pais, professores, médicos, que se tornaram engrenagens de um sistema de extermínio. Não porque eram monstros individuais, mas porque projetaram sua sombra pessoal numa ideologia coletiva que deu forma e permissão para o que estava reprimido. Jung disse que cada indivíduo deve saber quanto bem é capaz de fazer e que crimes é capaz de cometer, não como exercício de autoflagelação, como exercício de honestidade radical. Mas quase ninguém quer fazer isso. É mais fácil apontar o monstro no outro, no partido oposto, no país inimigo, na raça diferente, na geração que veio antes. O problema é que essa projeção não resolve nada. A sombra não sai de você ao colocá-la no outro. Ela cresce mais densa. E a história se repete. A única saída é a que ninguém quer ouvir. Assumir responsabilidade individual pelo que está projetando. Falar o que é doloroso dizer. Ouvir o que é doloroso ouvir. Deixar que vítimas e perpetradores, testemunhas e sobreviventes possam nomear o que aconteceu sem que seja varrido para debaixo do tapete coletivo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho que funciona, não simbolicamente, não através de líderes ou políticas, mas de dentro para fora, uma pessoa de cada vez. Jung escreveu algo que deveria estar gravado em cada escola, em cada governo, em cada família. Quando uma situação interna não é tornada consciente, ela acontece do lado de fora, como destino. Quando o indivíduo não enfrenta suas próprias contradições, o mundo precisa agir esse conflito. E é rasgado em dois. Pense na última vez que você sentiu uma raiva inexplicável por outra pessoa. Uma irritação desproporcional. Um julgamento severo. Uma rejeição instintiva. Não é sobre ela. É sobre o que você ainda não olhou em você. E a boa notícia, que Jung insistia em dar mesmo nos textos mais sombrios, é essa. A sombra também guarda os seus maiores presentes. Tudo que foi suprimido, tudo que foi envergonhado, tudo que foi considerado inaceitável pelo ambiente em que você cresceu. Parte disso é realmente problemático, parte disso é o que você mais precisava manter vivo. O trabalho da sombra não é destruir o lado escuro, é acender uma luz dentro dele. Trazer o que estava no escuro para onde pode ser visto, compreendido e integrado. Não para se tornar perfeito, para se tornar inteiro. E uma pessoa inteira, que conhece tanto sua capacidade para o bem quanto para o mal, é muito mais difícil de manipular, de possuir por uma ideologia, de arrastar para uma sombra coletiva. A sombra não é o inimigo. A ignorância dela é.